Seja bem-vindo ao MidraCast, o podcast oficial da Midra. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, acho que não tem como. Você que é empresário, você que tem um negócio, cara, não importa a área que você trabalha, você com certeza fala de vendas com o seu time de alguma forma. E para isso a gente vai trazer um cara muito especial aqui, que é hoje o guru, ó, você não gosta dessa palavra, né? Brincadeira. Mas é o cara que é o mentor das vendas do G4 Educação, que é a escola de negócios, né, mais sensacional que existe hoje. E ele tem dado várias aulas lá, a gente conheceu lá, inclusive, através de uma das mentorias, e foi uma aula muito, assim, disruptiva pra gente, porque a gente viu muita coisa fazendo errado, mas a gente viu que era muito simples de consertar muita coisa, assim, né? Então, uma aula super didática, por isso que eu tenho certeza pra você que quer aprender sobre vendas, como melhorar sua máquina de vendas, isso aqui vai ser uma aula incrível. Ele tem uma experiência muito grande dentro do mercado corporativo, a gente vai falar um pouco sobre isso também, que é um negócio super legal, e agora migrou pra empreender e tá com um business voando. Hoje, a maior comunidade de vendas B2B do Brasil, né, que tá crescendo pra caramba, que é a Pipe Lovers, além de ser mentor do G4 Educação e ter trabalhado na TOTUS, LinkedIn, uma história, uma carreira muito bacana. Gustavo Pagotto, seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, Xará. Obrigado pelo convite, já não vou bater aqui no microfone, mas, cara, obrigado pela apresentação, fiquei até lisonjeado. Fiquei meio preocupado na hora que você falou guru de vendas, que já pra quem tá em casa, eu vou dizer que eu tenho um problema sério com os gurus de vendas da internet, né? Porque, cara, a minha trajetória, como você falou, eu sou bicho do mundo corporativo, né? Apesar do meu pai sempre ter sido empreendedor, eu vivi com um empreendedor dentro de casa, com alguém que estava construindo uma empresa e todas as dificuldades que é de criar um negócio aqui no Brasil. Eu sempre tive empresas, né? Eu comecei a minha carreira na TOTUS, eu trabalhei lá por 7 anos, trabalhando com os primeiros produtos no modelo SaaS, né? Esse modelo de Software as a Service. A TOTUS hoje que é a maior, aliás, né? Eu acho que é legal comentar que muita gente, algumas pessoas ainda não ouviram falar ainda. A TOTUS é a maior empresa brasileira de tecnologia já há bastante tempo, deve ter 40 e tantos anos. Gigantíssimo. E eu trabalhei lá de 2009 a 2016. E eu tive lá, cara, numa época de mudança de mercado muito grande, né? Então, eu trabalhei muito próximo do CEO lá, em vários projetos que eram de inovações. Fiquei lá por 7 anos, depois eu fui trabalhar no LinkedIn, né? Na rede social, que todo mundo aí já deve ter criado um perfil. Com certeza. E lá eu trabalhei com produtos que eram para ajudar na prospecção de negócios B2B, que é o LinkedIn Sales Navigator. Até que em 2019 eu fui para Acreditas, que é uma fintech. Fui trabalhar lá com produtos de crédito consignado privado, então liderei a operação de vendas B2B. Então fiquei 15 anos no mundo corporativo, executando as coisas na prática. E em 2022 fui convidado pelo G4 Educação para ser mentor, né, inicialmente do programa G4 Sales, que é um programa de vendas. Hoje eu sou mentor lá do Traction, do Academia de Vendedores. É o funcionário do mês, né? Hoje eu recebi uma mensagem deles lá, pô, o último curso que a gente gravou que saiu online agora, que é o Aceleração de vendas, teve nota 4.9 de 5. Eu falei, pô, acho que o conteúdo tá legal. Mas já pediu aumento ali? Já... Eu falei, pelo menos bota um quadrinho meu lá na entrada, né? Mas acho que o que é legal, quando eu cheguei no G4, cara, eu descobri que existia um gap muito grande de quem é empresário e precisa se capacitar e capacitar o seu time versus o mundo de grandes corporações, que foi onde eu vivi. Nas grandes empresas, cara, tudo já tá pronto, o nível dos profissionais que são contratados é uma régua de qualificação muito alta, essas empresas têm capacidade de pagar muito mais. E as empresas pequenas e médias, como era o caso da empresa do meu pai, cara, vivem muitas vezes numa bolha, né? Assim, você vai empreender, você não é especialista em nada, você tem que ser um generalista, aí não investe em treinamento de vendas. Então, virei mentor lá do G4 e descobri esse mercado, né, de educação prática, e foi aí que surgiu a Pipe Lovers, né? A Pipe Lovers está com quase 2 anos agora, estamos com quase 20 meses, e a gente é uma universidade corporativa para vendas B2B, onde a gente treina equipes de vendas todos os dias, numa modalidade online. Eu brinco que assim, se você nunca investiu em treinamento de vendas, você vai começar pela Pipe Lovers, porque é o melhor custo-benefício do mercado. Com certeza. Mas acho que no final das contas é isso. Assim, a minha briga com os gurus de vendas da internet é porque tem muita gente que saiu por ali fazendo vídeo, gravando. Os caras são ótimos marqueteiros, mas que não tiveram experiência do mundo real. E o que eu busco trazer, assim, nas minhas aulas lá no G4, no conteúdo que eu tenho da Pipe Lovers, cara, conteúdo real. De quem viveu, de quem montou, de que sabe que as coisas não são iguais aos livros, iguais às metodologias. Sucesso em vendas é resultado de evolução diária. Cara, nossa, essa frase é isso, é muito verdade. E você sabe que o G4 ele tem um podcast que se chama Só Ensina Quem Faz.
Pra mim é o melhor podcast que tem, não grava mais, né? Mas assim, acho que tem umas 20 aulas. Cara, eu já assisti todas umas 200 vezes, porque são aulas muito técnicas sobre o que fazer aqui e tal. E lá é literalmente assim, né? Os mentores realmente são pessoas que passaram pelo mercado, que viveram a experiência corporativa e tal. E acho que esse é um grande diferencial que a gente viu na sua mentoria, porque a gente saiu, você sai realmente de uma imersão meio maluco. Você fala, caramba, cara, tudo que eu vi aqui não, é impossível aplicar, como é que eu vou fazer tudo isso? E a gente saiu da sua mentoria com 3 coisas muito básicas. Forecast, mais 2, eu não lembro, que a gente implementou, tipo assim, na semana seguinte, e hoje, até hoje, o nosso forecast ele é inspirado, né, então, muita coisa que a gente viu na sales, e foi muito bom pra gente como empresa, implementação e tudo mais, então realmente eu vejo muito isso. Mercado de corretor, Gu, é igual, cara, é a mesma coisa, assim, você olha os maiores gurus que tem no mercado hoje, a maioria deles não tem um track record que você fala, pô, ele foi um top vendedor, mas ele foi um cara que se posicionou muito bem, Sim. fazia vídeo bem e tal, o cara tem o mérito dele, óbvio, né? E ele Tem o mérito como um ótimo marqueteiro, né? É, mas na hora do campo mesmo, tanto que eu já fiz todos os cursos, a maioria é extremamente ruim, porque quando você olha o que ele fala assim, ó, mande pro cliente essa mensagem. Quer ver um que eu vi esses dias? Mande pro cliente assim, ó, eu estou te mandando essa mensagem só para confirmar se realmente você não está interessado no imóvel, porque a partir de agora não entrarei mais em contato com você, porque a sua Cara, se eu sou cliente, o cara me manda isso, porra, eu bloqueio na hora. Bloqueio, não leio, tá bom. Minha mulher tá me cobrando aqui, que negócio é esse tal? Então você vê que é uma coisa do cara que leu em algum livro, sei lá, de alguma técnica específica, que nunca lidou com cliente na mesa. Que é polarizado, né? Assim, nas redes sociais, os caras... tem, por exemplo, guru de vendas da internet que posta vídeo com o bonezinho do MST, né? Aí, cara, é óbvio que vai chamar atenção, vai ser um negócio diferente. Aí você vai lá, aí você vai ver, aí vai ter hater que vai xingar, que vai falar que não faz sentido. Mas, na verdade, ele tem todos os méritos, né? Nesse exemplo que você deu do mercado imobiliário, ou de vários casos que eu vejo todo dia, é assim, o cara tá gerando buzz, tá gerando awareness, mas quando a gente olha pra... Ou seja, existe a vertente conteúdo digital e existe a vertente educação. E acho que a gente tava discutindo isso aqui antes de começar a gravação, né? O que vocês fizeram na Midra é ir para lugares onde a barra de exigência em gestão e em vendas ela é diferente. Então, pô, fomos no G4. O G4 também é um grande exemplo disso. O G4 foi pegar as melhores práticas globais das principais empresas de tecnologia do mundo e incorporou SDR, forecast, bater pipeline, geração de demanda, rituais de gestão e colocou isso em prática e virou a máquina que virou. E vocês são um baita case lá por conta disso, porque vocês também foram com cabeça aberta de olhar como que eu posso gerir meu time de vendas num formato diferente e aplicaram e tá tendo resultado e estão crescendo, por isso estão crescendo no ritmo que estão. Então, acho que quando eu olho para empresas que querem evoluir, elas precisam buscar visão fora, mas voltar para casa com coisas que sejam aplicadas. Eu falo muito nas minhas aulas lá que em vendas, provavelmente no seu time, assim como no meu, você não tem nenhum engenheiro da NASA, nenhum engenheiro do ITA lá. Vendas é um negócio simples. Cara, é simples pra gente que gere, tem que ser simples pro cara, pra pessoa que tá ali na ponta operando. Cara, qual que é a proposta de valor da empresa? Tem que ser fácil de falar. Quais são os passos da venda? Tem que estar fácil de estar no sistema. O que eu preciso registrar? Precisa ser fácil de documentar. Qual que é o passo a passo? Se for muito complexo, cara, não é possível. Não tem um ser humano muito avançado lá na ponta para operacionalizar. E é isso que a gente precisa, como gestão, colocar em prática. Então, muito legal, cara. Se estive lá no escritório de vocês, fiquei muito, muito impressionado com o que eu vi no mercado imobiliário. Cara, eu nunca tinha visto nada igual. Cara, que legal. E você sabe que a gente foi... Eu fui uma vez no G4, logo quando eu fiz a primeira Traction, que eu vou refazer a Traction, eu vi só pra ver a sua. Que a Traction melhorou pra caramba, eu não fiz ainda. Quando eu fiz eram 2 dias, e aí eu saí da Traction completamente maluco e fui no escritório do G4 na mesma semana. E eu lembro que eu sentei com um dos executivos lá e eu perguntei, cara, mas me mostra como é que você trabalha. E ele começou a mostrar. Ó, o cliente entra aqui, eu respondo aqui, ele com 2 telas, papai, eu faço isso aqui. Cara, deu um nó na minha cabeça que eu olhei, porque eu não fazia nada daquilo, né? Não tinha CRM, não tinha integração, não tinha inteligência artificial, não tinha nada daquilo, né? E eu falei, poxa, isso aqui vai mudar completamente a percepção do meu executivo na hora que ele for vender. Hoje, a forma que a gente vende já é um pouco mais parecida, não tá nem perto. Isso é uma coisa que, inclusive, eu falo muito pro pessoal, né? Eu falo que se a gente se comparar com o mercado imobiliário, realmente, assim, nessa parte de tecnologia, a gente é muito desenvolvido. Agora, se a gente se comparar com uma TOTUS da vida, com... Cara, a gente é uma piada, né? A gente vai mostrar nosso forecast pros caras, os caras vão ficar meia hora rindo, porque eles estão muito avançados. Então, é isso que você falou, né? É dia a dia. Não, é evolução todos os dias. Assim, hoje de manhã, por coincidência, eu tava lá no G4, a gente tava
estava tendo traction especificamente, aí uma pessoa levantou a mão e me perguntou, Pagotto, como é que... qual que é o benchmark que eu tenho que usar de taxa de conversão, de venda, de produtividade? Eu falei, cara, esquece isso, né? Fazendo menção aqui ao livro do Simon Sinek, que é o Jogo Infinito. O que ele diz nesse livro? Para você empreender, para você criar um negócio, não adianta você pensar no dia, no mês, na próxima semana. Você tem que olhar, cara, no longo prazo. E no longo prazo, para quem é um empreendedor olhando para vendas, você tem que pensar o seguinte, eu tenho que ser só melhor do que ontem. Se eu fui melhor do que ontem, amanhã eu vou ser melhor do que hoje, e todos os dias eu vou conseguir executar mais, eu vou executar melhor, consequentemente eu vou ter uma conversão melhor, eu vou vender mais, ou seja, vai aumentar meu ticket médio, eu vou estar com um pitch melhor, automaticamente meu ciclo de vendas vai reduzir. Se esse for a cabeça, no longo prazo eu vou ser muito melhor do que hoje. Cara, é verdade. Quanto? Não sei. Em quanto tempo? Também não sei, não dá pra medir. Tem gente que fica, eu vou colocar aqui essa projeção. Cara, pense em só fazer um pouco melhor todos os dias. O resultado vai vir, você vai se surpreender positivamente com o que tá vindo do outro lado. Porque qualquer coisa diferente disso é planejamento no Excel. E o Excel aceita qualquer coisa. É verdade. Olha, eu tava com uma executiva sexta-feira, cara, que ela tinha acabado de perder uma venda, né? E ela tava com um cliente bem difícil, assim, tal. Aí ela veio falar comigo, e ela é nova, ela, poxa, eu tô chateada, porque eu perdi a venda e tal, e eu jurava, o cliente tava muito certo de fechar e tudo. Aí eu falei pra ela assim, e foi assim, site da hora, eu falei, essa venda vai resolver sua vida? Tipo, você vai fazer ela e zerei, já era? Não, é uma venda. O que vai resolver sua vida? A hora que você se tornar um executivo de alta performance, como vários aqui são, e todos os meses você fizer 5, 6 e ganhar 20, 30, 50 mil, e aí isso vai resolver sua vida. Por que você está preocupado com essa venda? Então você tem que estar preocupada com a executiva que você está se transformando, porque no longo prazo é isso que vai fazer mais sentido. E assim, é pra qualquer coisa, né? Que você vai fazer academia, pô, você vai fazer treino, você vai fazer rede social, a gente tava falando aqui agora, qualquer coisa, se você tiver pensamento de longo prazo, você enxerga muito melhor, né? E cara, nesse exemplo, né, pra assim, pô, perdi uma venda, sempre dói perder uma venda. Lógico. Mas eu falo muito a seguinte frase, né? Ou você vende ou você aprende. Então já fica ali dica pra ela pegar e ligar pra esse cliente e falar, cara, você não comprou de mim, tá tudo bem, acontece, né? Na prática a gente mais não vende do que vende. Eu só queria saber duas coisas. O que fez você não comprar e o que eu poderia ter feito diferente para que você efetivamente tivesse comprado de mim. Porque, cara, se você fizer, você gasta um baita tempo com um cliente, ele não compra. Esse cara, que é um investidor no mercado imobiliário, no futuro ele vai investir de novo. Sim. Se você souber, é um outro tipo de imóvel, é um outro tipo de localização, você vai incorporar esse aprendizado ou não. No começo você me falou tal coisa que eu não tive confiança. Você incorpora aquilo e vai melhorando. Então, eu falo muito sobre a coisa mais importante numa equipe de vendas é execução. Volume de execução. Quanto mais você executa, mais você aprende o que deu certo. A gente fica muito preocupado, o que deu errado? No caso como esse, perdi a venda. Pô, mas certamente ela fez outras vendas no mês. Sim. Se ela focar a energia dela de olhar, cara, eu fechei essas 4 vendas no mês. O que elas têm em comum que eu posso replicar para as próximas? E essa maquininha, ela vai se retroalimentando. A gente tá falando de redes sociais, aproveitando aí, quem estiver ouvindo a gente, me segue no Instagram, que eu tô na missão de ficar famoso lá, produzindo muito conteúdo. E é isso, cara, assim, sei lá, 6 meses atrás, não tinha nada no meu Instagram, agora tá quase batendo 10 mil seguidores e assim, cara, é produzindo conteúdo todo dia, indo mais pro podcast, fazendo mais corte, observando pessoas que são bem-sucedidas e que têm conteúdo muito relevante. Sim. Então, cara, tudo isso é uma evolução constante. Cara, não existe bala de prata. O seu conteúdo melhorou pra caramba, viu, irmão? Eu vi vários podcasts seus antes de você fazer o treinamento. E aí eu vi um dos primeiros, que era... Acho que era Comece... Agora, não lembro exatamente, tá? Mas era um dos primeiros que eu achei. E vi o último do G4 agora. Você tá louco. Não, o podcast do G4 é engraçado, né? O último do Nardon. Metade do podcast é o Nardon assim, caraca! Pô, na verdade, várias vezes ele... Nossa! Ele para assim, irado! Pô, baita aula! Aí ele... Pô, inclusive, mas vocês podem vir aqui fazer o G46 e Academia de Vendedores. Tá, toda hora. Mas o quanto ele ficou... acho que é engraçado porque ele deve, né, já conhecer você há bem mais tempo. Claro. E o quanto ele ficou surpreso com a qualidade do conteúdo ali, né? E você vê que é uma surpresa real, não é ele tentando ensinar. É ele falando, puta, que sacada top que você mandou. Cara, foi muito legal. Realmente foi muito isso, bom. Cara. Assim, podcast você vai pegando
as manhas de, assim, cara, como comunicar, né, de uma forma mais sucinta. E com o tempo, com essa história do Instagram, né, você vai se acostumando também a conseguir falar as coisas com impacto em curto espaço de tempo para virar corte pra ir pra internet. Usar os exemplos certos, né? Pô, total. Gu, vamos lá, vamos falar de Pipe Lovers um pouquinho? Acho que é a sua missão principal agora, né, junto com o G4. Primeiro eu queria saber, assim, pra quem não é a Pipe Lovers, falando um pouco do modelo da empresa, quem não deveria estar com vocês hoje? Cara, assim, vou dar um pouco de contexto do mercado para explicar da onde veio a ideia da Pipe Lovers. A gente está vivendo um momento onde as vendas transacionais, elas vão acabar na figura do vendedor, né? É só a gente pensar a nossa pessoa física. Cara, você vai fazer uma compra, você vai comprar num e-commerce, você vai comprar digitalmente, você vai transacionar via um WhatsApp, via um chatbot, né? Para fazer uma compra padrão, você não precisa falar com um vendedor. Então, na prática, o que vai acontecer no mundo de vendas B2B, para quem vende para empresas, quem vende para empresários? Cara, só vai sobrar a venda complexa. E o que é uma venda complexa? Venda complexa é uma venda que o outro lado, o lado comprador, ele nunca comprou, ele nunca fez essa compra antes, ou ele não faz com frequência. Sim. E isso pode ser a compra de um software, pode ser a compra de um imóvel, pode ser a compra de uma máquina, de uma solução, de um projeto, enfim, coisas que não é uma compra trivial. Eu vou comprar papel higiênico para o meu escritório. Sim. Não é para você comprar papel higiênico, você vai comprar num e-commerce, se for uma compra corporativa, no e-commerce B2B. Então, dentro desse cenário, o que vai acontecer? O número de vendedores B2B vai diminuir. Só que os vendedores que vão sobrar vão ser vendedores que precisam de 4 dimensões de conhecimento: visão de negócio, conhecimento técnico, conhecimento de capacidade de relacionamento interpessoal e autodesenvolvimento. Então, a Pipe Lovers, ela não é para quem é para quem tem um negócio que tem vendedores, tiradores de pedido. Aquele cara que fica mandando orçamento por e-mail ou por WhatsApp. Definitivamente isso não é o lugar onde a gente está. A gente está num espaço onde a gente vai atender empresas que têm de 3 a 50 vendedores, e essas empresas que fazem vendas B2B complexa, em geral, empresas brasileiras, empresas que estão normalmente no segmento de serviços ou indústria, dependendo do tipo da indústria, né? E principalmente empresas onde tem gestores que querem capacitar o seu time, querem levar o seu time para um próximo passo, mas não tem uma estrutura interna de apoio para ficar produzindo conteúdo de treinamento toda semana, que é uma grande dor. Sim. Né? Assim, para você treinar o seu time, você trazer conteúdo de qualidade, cara, dá muito trabalho, porque você está ali nos seus rituais de gestão, acompanhando o time, visitando o cliente, implementando processos, sistemas, cara, ainda tem que montar todo o conteúdo de treinamento. Então a gente entra nesse espaço. E num espaço que eu gosto de dizer que, assim, cara, para quem quer transformar o DNA da sua organização, né? A gente tá falando aqui antes de começar a gravação, eu fiz um post no meu LinkedIn perguntando quantas horas no último mês o vendedor ou a equipe de vendas tinha sido treinada. Cara, mais de 50% das pessoas tinha zero. Treinou 0 horas o time de vendas nos últimos 30 dias. Cara, se você treinou, vamos lá, vamos fazer o paralelo com a academia. Se você treinou, se você foi 0 horas na academia no último mês, significa que você não faz academia. Não faz academia, né? Verdade. Então, inclusive eu vejo no seu Instagram que você tá lá. Você tá no quê? Você tá no dia 97? Cara, dia 97. 97. Tava vendo lá o último que você postou. Cara, você tá lá todo dia. E isso, cara, é o poder do hábito. Você tá todo dia um pouquinho mais saudável. E a mesma coisa em vendas. Então, a gente quer buscar empresas com esse mindset e com uma visão de produto que, cara, eu não tenho a restrição de capacidade de investimento. Cara, é uma solução muito barata, onde a gente vai ganhar escala, onde a gente vai colocar pessoas para aprender umas com as outras. Lá vai ter gente de mercado imobiliário, gente que vende para RH, gente que vende software, gente que vende para finanças, que vende investimento, que vende tudo e que todo mundo pode aprender com outros segmentos. Porque eu acho que isso também é um negócio que é muito, muito legal quando a gente fala de desenvolvimento contínuo. Cara, animal. E realmente, assim, a gente percebe muito isso. Eu entrevistei um rapaz hoje, agora, de manhã, e aí ele falou pra mim assim, ele falou, cara, o que mais chamou a atenção aqui é que vocês têm treinamento todo dia. Eu quero muito aprender, eu preciso me desenvolver e tal. E aí eu falei, caramba, porque pra mim é uma coisa comum. Como a gente já faz todo dia, e eu treino as pessoas há muito tempo, pra mim é muito comum. E quando você fala, as empresas treinaram 0,
é meio inconcebível, sabe? Fala, como assim o cara tem uma empresa e ele não parou pra ensinar o time dele a vender? Não, sabe que é o melhor exemplo que eu dou? Eu sou palmeirense doente, né? Uhum. E aí, cara, assim, o Palmeiras ultimamente tem um único problema. A gente é muito ruim em pênalti. Né? Muito ruim, cara. Assim, se chega, você é mata-mata, vai pros pênaltis, a galera lá já fala, pô, já começa a ir embora do estádio. Ferrou, foi, cara. né? Assim, hoje a chance de dar certo é baixa. E o negócio que é interessante, se a gente pegar o brasileiro, né? Cara, quando você vê na televisão o jogador do seu time errando pênalti, o que você fala? Pô, não é possível. Esse cara não treina, o técnico não sabia que ia ter pênalti. E aí, cara, a hora que você vai pra empresa, o vendedor não bate a meta, ninguém fala assim, pô, esse cara não treinou, esse cara não treina, esse cara não tá sendo treinado. Então, tem muito esse racional. A gente não treina as pessoas do nosso time, a gente acha que vai acontecer o quê? Se a gente não treinar, cara, elas vão embora pra algum lugar que elas vão se dar melhor, ou elas vão ficar e continuar fazendo cagada, né? Verdade. A gente tava fazendo até um corte agora mais cedo, né? E a Midra, eu construí ela muito nas minhas vendas no começo, né? Então eu comecei vendendo muito, o time começou a vender, hoje todo mundo vende muito. Hoje ainda esse ano, ainda tô como número 1, mas eles vão me passar, já era. Não dá mais pra pegar, porque a galera tá na aceleração e eu também já tô com muita coisa. E a sua participação das vendas vai diminuindo, né? Vai diminuindo, não tem Você como. até pode ser o cara que traz mais resultado, mas tá diminuindo a parcela. É, exatamente, não tem como, né? E aí, no ano passado, no ano todo, eu vendi 39 milhões de reais. Deu mais ou menos, cara, acho que sei lá, umas 300 e poucas unidades, uma coisa assim. E num mês só, 8 milhões e 300 em um mês. Dá 30 apartamentos. Um por dia. Surreal, assim, e tal. Só que aí, quando a gente foi responder a pergunta, eu falei, o que eu fiz naquele mês diferente? Sendo muito sincero, nada. Eu fiz o que eu já tava fazendo há 2 anos, só que eu tava ali plantando, aí na hora que chegou um dia que, pô, tinha muitas oportunidades na mesa, eu tava com os clientes certos, no momento certo, né, aquele acertar realmente com os planetas alinhados. Então, não adianta também na hora que você vê que tá tudo ferrado, você fala, pô, já sei o que eu vou fazer. Vou chamar o Pagoto, ele vai dar um treinamento, e já era, no dia seguinte a gente bate a meta, tá tudo certo. Cara, porque você não vem treinando, né? Isso é muito desesperador, cara. Direto, assim, tem empresa que me procurou, você pode vir aqui pra fazer um treinamento. O nosso time aqui tá muito ruim na taxa de conversão. Você pode dar um treinamento para eles melhorarem a taxa de conversão? Cara, vamos lá. Eu posso aí dar um treinamento, mas não vai ser isso que vai resolver sua taxa de conversão assim. Cara, são várias coisas. É posicionamento da oferta, é pitch, é discurso, é processo, é follow-up, é perfil do cliente ideal. Cara, são várias coisas que permeiam. Se você der treinamento toda semana e o seu objetivo for aumentar a taxa de conversão, você vai chegar lá. Se você quer que eu vá aí para dar um treinamento para melhorar a taxa de conversão, esquece, cara, não vai acontecer. Cara, e tem muita gente que vende essa promessa mágica, né? Tipo, traz que o cara vai sair daqui e realmente não tem como, né? É por isso que eu também, assim, muita gente me pede para fazer consultoria, né? Ah, você pode vir aqui para fazer uma consultoria para minha empresa? Cara, olha, eu particularmente não sou muito fã de consultoria. Por quê? Cara, o consultor vai lá te entregar um materialzinho para você olhar, fala, pô, que legal, e o cara vai embora, vira as costas e você vai... No dia seguinte você tem dúvida de novo, né? Por exemplo, eu vou lá no G4, a gente faz as imersões, faz o programa, né? Cara, você sai do programa, você sai maluco da vida de tanta dúvida que você tem, porque você tem que colocar as coisas em prática. Então eu acho que os empreendedores que querem ter sucesso... eu recomendo que eles investam muito mais em ter mentores, advisors, consultores que estão acompanhando de uma forma recorrente a empresa, do que vir alguém te desenhar ali um playbook e falou boa sorte. E, cara, não dá, o mundo é muito dinâmico, é uma evolução todo dia e... Então, assim, não tem bala de prata, cara. Quem tá buscando bala de prata tá em busca de alguma... Tá querendo ser enganado. Você tá pedindo pra ser enganado. Tá pedindo pra ser enganado. Você falou sobre essa questão do mundo corporativo, né? Vamos falar um pouco disso, assim, porque eu sou fascinado por modelo de vendas. Todas as vezes que eu... Inclusive, por isso que eu gostei muito da sua aula do Theo, cara, eu saí muito pirado, assim. Porque eu gosto muito do modelo de como ela começa, sabe? O começo, meio e fim, como o cara converte, eu acho sensacional. E as empresas que você passou são empresas que têm uma máquina de vendas muito bem formatada, né? Até pela qualidade dos profissionais, poxa, né? Um negócio que realmente roda muito legal. Então, queria que você desse uma brifada, assim, como que começa o modelo de venda lá dentro, essa parte corporativa. Vamos falar primeiro um pouquinho do corporativo, Sim. né? Que são as empresas maiores. Cara, assim, a primeira coisa que uma grande corporação tem dentro do mundo de vendas B2B é planejamento de território. Então, assim, para grandes empresas,
Tá muito bem segmentado quem atende cada tipo de cliente. Cara, vamos pegar o exemplo da Microsoft, que comprou o LinkedIn. Então, eu trabalhei por muito tempo dentro da estrutura do LinkedIn. Cara, 100% das empresas do Brasil tem algum contrato com a Microsoft, cara. Alguma coisa você tá comprando, cara. Pode ter, ou você paga Skype, ou você paga o Windows, ou você paga o Office, ou você paga o Teams, ou você tá hospedado na nuvem dos caras. Alguma coisa com a Microsoft você tem, né? Então, assim, dentro da Microsoft, ela tem muito claro quem ela atende direto, quem ela atende através dos canais, quem ela atende online. E quando ela atende direto, através dos canais, existe, cara, para cada vendedor, tá muito claro qual que é a carteira de clientes que esse vendedor tem que atender. Sim. Essa é a primeira coisa. Então, planejamento de carteira, planejamento de território, acho que é a primeira discussão. E aí é uma coisa meio maluca, porque às vezes assim, não é cada um sai vendendo para quem quer, né? Se você pegar empresas brasileiras que não tem um plano, o cara sai na rua anotando nome de caminhão, outdoor. Quem preencher primeiro, né, no CRM é dele. E aquela puta zona, né? O cara coloca um CNPJ, aí tem CNPJ de outro e-mail diferente. Bota um e-mail diferente, cara, assim. Em empresas, nas grandes empresas multinacionais, cara, já está bem definido quais são as regras, as políticas comerciais, quem atende cada conta. Às vezes é por região, às vezes é por porte, às vezes é por produto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que é bem claro, né, quanto mais estruturada a empresa, as metas elas são de médio e longo prazo. O que significa isso? Você vai ter metas trimestral e anual, né? Não vai ser assim, todo mês, cara, é o Bumba Meu Boi aqui, a gente refaz as metas. E por que isso? Cara, a empresa tem um orçamento anual para ser batido, né? Os vice-presidentes, os diretores, o cara tá olhando para uma perspectiva do ano fiscal. Eu vou reportar isso na Bolsa de Valores aqui ou lá fora, né? Então, assim, eu tenho uma previsibilidade com o investidor. Não posso errar para menos nem a pau e para mais também não é muito bom que eu erre muito para mais, porque senão assim, cara, peraí. Tava com medo, né? O que você errou tanto no planejamento? Então, é uma construção, tem uma batida muito forte na visão trimestral do que você vai entregar, né? Então, todo vendedor, ele entra, ele sabe que ele tem tempo de plantar para colher ao longo desse ano fiscal. Então, eu acho que isso é bem marcante. É muito diferente de uma empresa... acho que essa diferença é boa, né? E uma empresa menor, essas que você tá tendo hoje na Pipe Lovers, o que você olha assim que você fala, caramba, é muito discrepante, né? Porque esse planejamento... a grande diferença é isso, porque quando você tem planejamento, você sabe quanto um vendedor desse vai te entregar no ano. Muitas vezes, um vendedor vai te entregar de receita, sei lá, cara, tipo... Vou pegar lá na minha época lá do LinkedIn, um vendedor entregava $500 mil por ano, ou seja, um vendedor entregava ali 2,5 milhões de reais. Cara, é só se fazer a conta, o cara tá vendendo download, cara. Qual que é o custo do download? Nossa. 0. Ele vendeu 2,5 milhões de reais, se esse cara ganhar 500, 600 pau no ano, pô, sobrou 2 milhões, 1 milhão e 800 para a empresa. Cara, essa matemática, e são empresas que têm caixa, então assim, cara, eu vou botar 10 caras aqui, que vão vender 25 milhões de reais, vai me custar 5, 6 milhões de reais, mas lá o gerente vai custar mais 1 milhão de reais, custou... Cara, sobrou aqui 17 milhões de reais. É uma equação muito fácil. E aí entra no ponto de conseguir contratar profissionais melhores. Qual que é a realidade de uma empresa menor, uma empresa brasileira? Normalmente uma empresa brasileira que tem uma estrutura menor. É uma empresa que tem menos caixa, tem menos capacidade de investimento, porque ela tem muito menos escala. Ela faz uma conta de ROI ali com o vendedor. Esse vendedor me custa 10 pau por mês, esse cara precisa me gerar uma entrada de caixa de mais do que isso por mês. Então começa naquelas coisas, tem que vender à vista, no parcelado eu pago menos comissão e tal. E aí entra numa história do tipo, eu preciso pagar o mínimo possível pro vendedor, porque vendedor é custo. Sim. A cabeça de empresa pequena é que vendedor é custo. A partir do momento que você olha que você tem uma capacidade de investimento maior para trazer melhores profissionais, treinar esses profissionais e você percebe o retorno que esse profissional te traz no médio e longo prazo, a coisa gira. E eu vou dar um exemplo aqui, se você me permite, de uma mudança muito, muito grande que eu fiz em um cliente meu. Esse cara era uma empresa de serviços, era uma empresa que vendia projetos de consultoria e o vendedor dele tinha que vender na média 2 projetos por mês de 70 pau. Ou seja, o vendedor vendia 140 pau por mês de serviço, o vendedor ganhava 10%, então ganhava 14 mil de comissão se batesse a meta. Tá. Só que esse vendedor ganhava R$ 1.500 de fixo. Ou seja,
Uma pessoa ganha R$1.500 de fixo e podendo tirar 15.500 se bater 100% da meta. Cara, um vendedor de R$1.500 de fixo é um vendedor mais transacional. Lógico. Né? Imagina o cara tá Muito vendendo capacitado. um projeto de consultoria para empresas médias e grandes. Cara, é difícil essa pessoa ter uma capacidade... Tipo, ele tem que tomar muito risco, porque vai que dá algum problema e ele não vende os projetos no mês. Bom, eu falei, cara, vamos fazer uma análise? Quanto que você gastou? E é uma empresa que estava sólida, faturando ali, cara, R$1 milhão de receita líquida por mês. Eu falei, cara, vamos fazer uma conta. Quanto que você tem gastado, em média, por mês, por vendedor? O cara fez a conta, ele, olha, na média eu tô gastando 10 pau por mês. Então quer dizer que você paga 1.500 de fixo. O seu vendedor, se ele bater a meta, ele ganha 15.500. Mas na média eles não batem sempre a meta. Então você tá pagando 10, é isso. Cara, e se a gente mudar esse modelo de remuneração para fazer o que as grandes empresas multinacionais fazem, que é pagar um fixo maior e ter uma remuneração variável atrelada à meta, que é, vamos fazer um 60-40? 6 pau de fixo e 4 mil de variável atrelado ao atingimento de meta? Cara, pô, mas... E aí? Falei, cara, e aí que é o seguinte, você acha que você vai contratar um vendedor melhor, pagando 1.500 ou pagando 6 mil? Porra, óbvio que o de 6 mil. Então, cara, você vai conseguir contratar uma pessoa melhor. No final, esse cara vai estar ganhando, na média, mais ou menos a mesma coisa. Ele vai ter potencial de aceleração ou não. Você vai ter uma pessoa melhor que provavelmente vai ultrapassar suas metas e vai estar todo mundo mais feliz. Um resultado maior ainda. Vai entregar um resultado mais feliz. Então, na prática, cara, é melhor para todo mundo. Mas, o que é o empresário pequeno e médio, ele quer fazer? Ele quer reduzir o custo dele ao máximo. Eu quero ter um custo baixo, eu quero transferir o risco para esse vendedor, porque esse vendedor que se mate para vender. E, na realidade, mudou muito o perfil geracional. Sim. Essa geração Z... Né? Ou eu sou milênio, mas eu sou dos milênios mais velhos, né? O milênio mais novinho, quase geração Z. Esse cara tá preocupado com work-life balance, com saúde mental. Então ele não qualidade de vida. Qualidade de vida. Não é uma pessoa que vai... E aí não tem certo e errado. É a realidade dessa geração. Essa geração, ela tá buscando uma segurança psicológica, que se traduz em um fixo mais alto. Então esse é um outro exemplo que, cara, no final... Cara, empresas pequenas... A minha empresa consegue fazer isso, a sua empresa consegue fazer isso, sim. Só que tem um negócio... Cara, pô, mas eu vou dar um salário muito alto para esse cara, e se ele não vender? Se ele não vender, você bota ele no plano de recuperação e manda ele embora. Onde que ele vai arrumar um emprego bom que nem esse? Então, essa é um pouco da virada que você tem que saber fazer gestão. Caraca. E ter coragem. Cara, não, eu tô igual o Nardon aqui agora. Pô, Não, isso é muito verdade. E assim, na nossa cabeça do mercado imobiliário, isso é inconcebível para as empresas. As empresas não... O que elas fazem, geralmente, tá? Ou é um fixo de R$1.500 mesmo, R$1.500, isso aqui é só para falar que o cara vai, né? E precisa aparecer, né? Pra aparecer. Pra ele ir presencialmente. Ou é só comissão, 100%. E a gente começou a implementar um OTEzinho, assim... É impressionante o quanto é mais fácil de contratar e o quanto a qualidade da contratação é melhor. E assim, até uma coisa engraçada, né? A gente teve vários corretores que a gente conversou, que a gente trouxe aí nesses últimos meses, que eles ganharam muito dinheiro no passado, ganharam às vezes, sei lá, R$200 mil no ano passado, R$150 mil no ano passado, ou seja, daria uma média de 10, 12 mil. E esses caras toparam vir com uma comissão reduzida para ganhar um fixo um pouquinho menor. Então, assim, eles iam ganhar metade praticamente do que eles ganhavam. Só que ele lá. Quer ter a segurança psicológica. Ele quer ter a segurança psicológica. Claro. E assim, é contra-intuitivo, porque eu venho, né, muito desse mercado de treinamento, desenvolvimento pessoal, e a gente sempre falou contra isso. Cara, o cara que é vendedor, que é empreendedor, não aceita fixo. O cara que é variável, porque eu falei isso várias vezes em treinamento, que aceita fixo, isso é bunda mole, o cara tá com medo. Mas isso que você falou é muito verdade, é a transformação da geração. Mas o cara tá com medo. Ele realmente tá com medo. As pessoas têm medo, cara. Pode ter uma mudança econômica, pode ter uma virada de mercado, sim. E esse cara tem financiamento para pagar, esse cara tem filho na escola, esse cara pode ter algum parente que ele ajuda, né? Então, assim, a pessoa, ela não... Cara... Quem toma o risco? A realidade, eu sei que tem muita gente que é empreendedora que assiste a gente. Cara, o risco é do empreendedor. O risco de mudança de legislação, o risco de funcionário, o risco trabalhista. Cara, todos os riscos que a gente sabe, o risco de mercado, tudo isso a gente toma. É por isso que o empreendedor é o que tem a maior capacidade de, cara, acumular muita riqueza, muito patrimônio, porque ele tá tomando todos esses riscos. E cara, eu nunca tinha sido empreendedor. Então, sempre pela primeira vez eu vi meu pai sendo empreendedor, né? Cara, toda a minha vida meu pai sempre foi empreendedor. E, cara, sempre vi isso. E agora que eu sentei nessa cadeira, eu vejo, cara, assim, é muito... Para você ganhar muito dinheiro,
a única forma é você ser empreendedor. Mas isso é um risco gigante. Tipo, pra você quebrar, cara, é 2 palitos. Só que assim, você tá lá sentado no seu risco, gerindo o seu negócio, não dormindo, né? Sim. Pensando em todos os potenciais problemas, e você tem um retorno sobre isso. Do outro lado, tem as pessoas que, cara, querem trabalhar com você, que, cara, acreditam no seu sonho, acreditam no seu negócio, elas querem ter um nível de... Elas não estão tão abertas, às vezes. O que muitos empresários fazem, eu quero diluir o meu risco, eu vou transferir para esses vendedores. Cara, coitado desse vendedor. Não é ele sozinho que vai resolver o seu negócio. Eu acho que essa é a grande mudança. Teria que transferir a possibilidade de ganho também, né? E assim, você até transfere, mas vamos pegar no mercado imobiliário. Pô, você vai pagar lá 6% sobre o cara vender um imóvel de R$1 milhão. Tá. Aí você bota o cara num stand de venda lá, que ele entra na fila. Cara, aí entrou alguém no stand, viu o imóvel. Cara, que o cara gostou, que o cara queria. Que é naquela região. Cara, quanto que de fato foi aquele corretor ali da vez que fez com que aquela venda acontecesse? Ou foi um fator de, cara, o marketing, o produto, a localização? Então assim, ali você tem uma pessoa dentro do stand que vai ganhar 60 pau por uma venda de 1 milhão? Cara, peraí, né? Não teve os méritos dela de estar lá, de atender, de estar lá num domingo à tarde para atender esse lead. Mas se você olhar na perspectiva ali da incorporadora ou da imobiliária que tá fazendo aquele trabalho, cara, pô, peraí, né? Não é assim que esse cara foi lá na rua, prospectou da carteira de cliente deles um cliente que tinha o fit, que trouxe o cliente para fechar o negócio e deu uma baita argumentação de porque... Cara, não é bem assim. Mas sabe que eu olho pro outro lado, assim, exato, você tá certíssimo. E assim, quantos corretores ou executivos de venda não tem que não estão ganhando por causa desse mau balanceamento também, né? Total. Então, enquanto na sorte um cara ganha 60, às vezes tem um outro cara que tá ali que não vai ganhar. Tem um cara muito bom que ele era o próximo da fila e pegou igual eu, quando às vezes tô andando aqui, eu moro aqui no Brooklyn, cara, tô andando na rua, eu entro lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, eu pego um caroço lá, né? Vou lá, pergunto. Cara, assim, tomei a vez de alguém na fila que potencialmente era um vendedor muito bom. Então, acho que a vendas tem ficado uma ciência tão mais complexa que essa história de você terceirizar o risco para um representante que vai ganhar só no sucesso não é muito justo com nenhuma das partes. Cara, muito legal, velho. E assim, eu acho que pra quem é empreendedor principalmente, acho que se você tiver acesso às informações corretas, também dá pra melhorar muito esse risco, né? Sim. Porque, um exemplo, a gente abriu a Midra, eu até falei isso no case que a gente gravou no G4, né? Eu nunca coloquei R$1 na Midra, pô. Nunca. Desde o dia que a gente abriu, a empresa se pagou e deu lucro, e sempre deu lucro. Mas por quê? A gente já tava 6 meses estudando, já veio com estrutura, já tinha pessoas, eu já vendia muito bem, então foi muito mais simples de diluir esse risco. Aí agora, sim, no crescimento, você assumir vários outros riscos gigantes, mas que quando você tem acesso, acho que como o G4, a Pipe Lovers, empresas que já fizeram, né, que trazem pessoas que já fizeram para te mostrar o caminho, você erra muito menos. Pegar a experiência de quem já fez e ouvir, né? Porque, pô, às vezes eu lá falo um negócio pro cara. Aí o cara faz ao contrário. Eu falo, bicho, porque você me perguntou, te falei um negócio e você fez ao contrário, porra. Queria ouvir também. Ô, Gu, deixa eu pegar a experiência que você teve de transição, que eu acho que é legal, porque a gente entrou nessa questão do emocional, né? De como uma pessoa que é 100% variável, ela se sente, como uma pessoa tal. Você teve do lado que você tinha um variável, mas boa parte do ganho era, né, mais fixo ali, na parte corporativa. E aí, agora você tá do lado que é tudo de acordo com o que você gera, né? Qual que era a diferença do seu sentimento? Tipo assim, dentro da sua família, as contas que você tinha... Pô, você não tinha filhos ainda na época, né? Não tinha, quando eu comecei não. Então não tinha ainda, mas como que foi essa diferença do que você sentia aqui como executivo de uma empresa top e agora como empreendedor? Eu acho que tem, sim, dois mundos, né? Eu acho que quem tá numa carreira executiva, olhando pro médio e pro longo prazo, né? Quem é carreirista. Eu fui carreirista por muito tempo, apesar de ter o meu chip de empreendedor, que às vezes eu arrumava umas brigas ali de tipo a galera que queria jogar a política corporativa. Quem tá no mundo carreirista, cara, o cara tá olhando quanto que ele ganha de fixo, né? Porque é isso que vai pagar suas contas no final do mês, essa é a sua segurança. E o seu bônus, o seu variável, cara, é o que você vai acumular, é o que você vai juntar. Eu sempre fui muito mão de vaca, né? Então o meu fixo já juntava dinheiro. Mas acho que na minha perspectiva de carreira, assim, cara, não tem como decair. Cara, assim, eu tava conversando com um primo meu que é executivo de uma grande empresa nesse final de semana. E tava falando, cara, assim,
Falei, na sua posição hoje, pô, você é um C-level de uma grande companhia de capital aberto, você, cara, é super competente, você tem uma baita formação, né? Porque assim, não tem como dar errado a sua formação. Óbvio, existem poucas posições no mercado para um cara como você. Mas assim, seu nível de empregabilidade é muito alto, tranquilamente pelos próximos 15 anos você tem emprego, cara, garantido. Pode ser que aconteça alguma coisa na empresa que você está hoje, mas, cara, rapidamente você se enquadra porque o conhecimento é muito único. Acho que a transição para ir para o mercado, para empreender, como foi o meu caso, acho que uma grande vantagem, que acho que é um pouco do que você viveu, é ter uma segurança financeira, mesmo que ela não seja tão segura assim, pô, no seu caso. Pô, você já estava vendendo, você já sabia que, cara, você tinha um pipeline que ia gerar receita, e essa receita, uma boa parte dela no começo, ela não foi pro seu bolso, ela foi reinvestida dentro do negócio. No meu caso, na Pipe Lovers, também, eu comecei a empresa, que é um business de receita recorrente, então, cara, eu brinco todo mês, né? Pô, de frente de vocês que vocês são corajosos pra caramba, todo mês tem que matar um leão. Cara, no meu caso, todo mês a minha receita recorrente ela tá aumentando. Então eu consigo ter uma linearidade de plantar isso. Em paralelo, né? Eu vendi muito treinamento, palestra, que eram, paulada na cabeça, que me alimentava no caixa de curto prazo e ia me permitindo reinvestir no que era um negócio de mais médio e longo prazo. Então acho que a minha cabeça como pessoa e também como empreendedor é criar linearidade no negócio e só fazer investimentos onde eu tenho certeza que, cara, eu não vou dar um tiro e depois vou ter que desistir. Né? Assim, cara, eu vou investindo, plantando uma coisinha de cada vez, botando uma... O pessoal fala, pô, empreendedor é tudo maluco. Larga tudo. Na verdade é o contrário. O empreendedor, ele é avesso ao risco. Né? Ele só vai tomar uma decisão quando ele sabe que aquilo é um caminho. No seu caso, a gente estava falando até de investimento em vendedor. Ele falou, cara, eu vou lá, eu sei que o meu vendedor ele dá payback em 1, 2 meses. Então, pô, peraí. Qual que é meu risco, né? Meu risco, cara, meu risco é o salário de um vendedor por um mês. Pô, se eu entrei, o cara não tem fit cultural nenhum, apesar de ter feito um baita processo, pô, beleza. Te manda a pessoa embora, né? E do outro lado, então, o empreendedor, acho que a gente tem um modelo muito parecido nisso, que é de, cara, você tá tomando riscos altamente calculados, onde o economics do seu negócio, a conta fecha muito fácil. Né? Então, cara, eu vendo um serviço que eu tenho recorrência dele todo mês, minha forma de inadimplência é muito baixa. Pô, no seu negócio, cara, é uma margem muito alta, você tem uma previsibilidade de venda, você já tem um pipeline. Então, acho que para mim, para empreender, a grande virada de chave foi isso, assim, é ter certeza que eu entendo como que o meu negócio gera valor todos os meses no curto e no longo prazo. E isso até me trouxe pouca receita pessoal no curto prazo, mas eu tenho certeza que daqui para frente é daqui para mais. É daqui para cima, né? Acho que esse empreendedor histórico, né, que é o Flávio Augusto, que é o cara que arriscou tudo, pegou 20 mil de cheque especial e tal, é o mais famoso hoje, mas não é só assim que se empreende, né? A chance de dar errado, assim, eu acho a chance de dar errado nesse jeito vendo meu carro, compro tudo em mercadoria, vou pro Paraguai, né? Cara, assim, eu acho que isso você tá colocando em risco muitas coisas. E pra mim, assim, acho que no seu caso também, pô, você tinha muitos anos de experiência já nesse mercado. Comigo também, pô, cara, eu comecei a empreender com 35 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 17. Com os acessos que você tinha. Com vários acessos. Pô, meu pai também já era empreendedor, já aprendi muita coisa com ele, trabalhei em grandes empresas. Cara, eu fiquei, 18 anos trabalhando em vários outros negócios, em várias empresas, até ir lá. E, cara, vou te dizer que todo dia eu falo, pô, hoje eu apanhei, bicho. Porque assim, falo, não é possível, cara. Aí você vai, é contabilidade, é jurídico, é contrato. É uns negócios que você nunca ouviu falar, às vezes, que você não tem pra quem perguntar. Sim, verdade. Aí entra um G4 da vida que ajuda pra caramba. É isso. Aí você tem que se conectar, né? Tem que se aproximar de pessoas que vão te ajudar nesse caminho, né? Cara, falando um pouco dessa questão da venda, né, pros clientes. Vamos falar assim, hoje a gente tem 2 públicos principais, né? A gente tem bastante corretores, pessoal de imobiliário, que são amigos que gostam de seguir a gente, de acompanhar, e a gente tem os clientes que são médicos, empresários, né? Então, e a maioria são do mundo real mesmo, microempresário, né, ME e tal, tudo mais. Qual que é o principal erro em vendas que você percebe hoje, olhando esses dois? Você pode até dividir se você quiser, tá? O mercado imobiliário, os contatos que você teve e esse empresário menor, assim, né? Eu acho que o maior erro, de uma maneira geral, assim, é você não entender o cliente. Eu falo muito sobre isso quando eu falo da Pipe Lovers, que é uma comunidade de educação para profissionais de vendas B2B, que é o que eu fiz nos últimos 15 anos. Cara, eu brinco que se eu estiver olhando para um vendedor, conversando com ele,
Eu consigo saber se o cara vai bater a meta, se o cara tá procurando emprego, cara, quais são as dores. Eu consigo sentir isso. O meu nível de conhecimento sobre a minha persona, que é o meu cliente, é muito grande. Então eu consigo entender para onde ela tá indo. Tanto que, cara, eu consegui criar um produto que é totalmente inovador, baseado na realidade desse vendedor e desses gestores de venda. Então, entender a fundo o cliente. O que eu vejo? Quando eu penso no mercado imobiliário, por exemplo, cara, uma coisa muito louca para mim é assim, eu vou pegar um produto e eu vou tentar sair por aí para vender o produto. Cara, não. Pega o cliente, entende o que o cliente precisa, aí você vai atrás dos produtos. Cara, se tem infinitos produtos no mercado, né? Ou se você tem vários produtos dentro do seu portfólio para distribuir, cara, o cliente é a coisa mais difícil de você atender. Então, quanto mais você entender do cliente, entender como que esse cara se comporta, quais são os critérios de tomada de decisão que ele tem, se você resolver isso, cara, é muito fácil você achar uma solução para ele. E às vezes você não vai ter a solução. E você fala, cara, eu não tenho a solução para você, a melhor solução tá ali na esquina. Pô, beleza. Esse cara vai voltar ou ele vai te recomendar para alguém que vai te dar esse caminho. E acho que na economia real também, acho que passa muito sobre isso, né? Você precisa entender quem é o seu público. Né? Eu vendo para quem? O meu posicionamento está baseado em ter o melhor preço, ter o melhor produto ou ter a melhor experiência. O que eu entrego? Para eu conseguir verbalizar isso para o meu vendedor, para verbalizar isso para o meu cliente e que isso vai transformar todo o ecossistema. A gente está falando muito aqui do G4. Por exemplo, se você comparar o G4 com a Pipe Lovers, são duas empresas que estão no mercado de educação? Sim. As duas oferecem treinamento para educação para venda? Sim. Eu sou o elo de conteúdo nas duas? Sim. Então dá para a gente dizer que o produto, de alguma forma, é a mesma pessoa que está entregando? Sim, mas de formas totalmente diferentes. Cara, você vai no G4, cara, é uma imersão presencial, você vai ter contato, você vai fazer perguntas ali individualizadas. Cara, você tem toda a experiência de conviver com outros empreendedores ou com outros gestores no ambiente físico. Você vai lá, você vai tirar um tempo para você ir lá e se desenvolver. Pô, baita experiência. Pra mim é a Disney do empreendedor. É verdade. Cara, na Pipe Lovers, a minha proposta de valor é custo-benefício. Cara, você vai treinar o seu time de vendas toda semana, com conteúdo ao vivo, virtual, digital, interagindo com outros membros, por uma proposta de você ter um produto de entrada para vendas recorrentes. É outra proposta de valor. E, cara, tem espaço para todo mundo no mercado. O grande problema é quem quer vender para todo mundo. É isso que eu ia falar. O cara quer fazer tudo, né? Quer ter o custo-benefício, o preço, o produto, a experiência. Aí você vai lá, aí você é um cara que você quer atender um cliente super premium, putz, você não fecha porque... aí chega um cliente que não tem muito dinheiro para investir, não vale a pena para você. Aí é o contrário, chega um cliente muito premium, mas você atende volumão, você não tá... Então você tem que saber para quem que você quer vender e ter foco. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Cara, mas eu falei isso agora no podcast exatamente. Eu tava falando com alguns executivos e eles estavam xingando o cliente, assim, né? Xingando assim, pô, esse cliente não quer nada com nada, não é possível e tal, né? Acontece bastante. E aí eu falei pra eles, vocês já experimentaram sentar na cadeira do cliente? Eu e a Beca, a gente comprou a nossa 5ª unidade agora. Cara, a gente é do mercado, a gente conhece o produto, conhece tudo. E toda vez que a gente vai comprar, a gente tem dúvida. A gente fica com medo, a gente repensa, a gente volta, a gente relê. A gente fala, será que é a região? Será que o prédio? Será que é o melhor? Aí eu falei pra galera, cara, se põe na cadeira do cliente. Às vezes é o único investimento que ele vai fazer em imóvel na vida dele. Às vezes, nem sempre ele é um cara multimilionário. Às vezes ele tem 100 mil guardado e ele tá comprando o primeiro imóvel dele pro filho quando for usar e tal. Será que ele tá enxergando da mesma forma que você enxerga? Porque pra você é mais uma venda, né? Sim. É uma meta, sei lá, talvez. Pra ele, cara, é o negócio da vida dele, ele nunca fez. E a gente muda muito essa percepção. Tanto que nós temos no último NPS, nosso NPS de 10 ficou 9.3. Então foi muito bom. E isso porque, assim, é um mercado super difícil, porque eu tenho um monte de variável, né? Eu tenho incorporador, não sou só eu, então eu tenho esse desafio. Mas porque a gente realmente tem muita preocupação com o investidor e a gente é transparente, então não quer dizer que não dá problema. Eu tive um cliente agora que ele... Vai dar problema, mas quando der problema eu vou estar aqui pra te ajudar. Cara, é isso. Eu falo isso ainda pros clientes. É tipo assim, ó, né? Deu problema, você tá vendo tocar o telefone. Ah, não, é um cliente, depois eu atendo. O cara vira o celular assim. Não, cara, tocou, dá licença aqui, cara, que eu preciso atender o cara porque... Preciso resolver ele rápido, porque é isso que faz a diferença na prestação do serviço. É o que eu fiz com ele quando ele tava comprando, né? Porque quando ele tá comprando, pô, se fosse na hora de fechar o contrato, você saía do meio do podcast aqui, no meio do podcast, depois... Não, mas é muito isso. Eu tive um cliente agora que ele teve um problema pessoal meio sério e tal, e ele teve que destratar 2 unidades.
que eram unidades maiores, assim, né? Ticket de 2 milhões de reais, é um negócio que você não consegue resolver tão rápido. Então ele acabou perdendo dinheiro na operação. E a gente fez uma baita numa correria com ele, só que realmente ele não tinha comprado para vender. Então era um produto não era líquido, não tinha o que fazer. Perdeu um bom dinheiro. Mas a experiência dele foi boa. Ele falou pra mim, cara, eu sei que, pô, a gente fez tudo que dava pra fazer, fica tranquilo, tô em paz, a culpa não é de vocês, eu realmente não contava com esse problema pessoal que eu tive, infelizmente eu tive, tá tudo certo, daqui a um tempo a gente compra de novo, vamos embora. Então ele teve a pior das experiências possíveis, porque ele perdeu metade do que ele tinha pagado, que é quase R$500 mil, perdeu muito dinheiro. Mas como a gente fez correto, cumpriu o que tinha combinado, e realmente ele sabia que era uma situação atípica, o cliente continuou, indica clientes pra gente. Então, você se botar na pele dele, acho que é muito importante, né? A gente fala muito no G4 da jornada infinita, né? Você vai atrair o cliente, educar, converter ele no novo cliente, fazer a primeira entrega, vender mais, vender outros produtos. Esse cara potencialmente vira um promotor e ele te indica para mais amigos e essa rodinha vai girando infinitamente, né? Cara, muito legal. Aproveitando rapidinho, porque o G4 agora tá fazendo um lançamento do Aceleração de Vendas, né? Que você tá participando e inclusive a gente gravou um case, né? Pro módulo que você tá lá e tal, falando sobre o crescimento da mídia, que foi super legal. Vou dar um exemplo do próprio Aceleração de Vendas, assim, e até você pode dar alguns exemplos também da Pipe Lovers. Quais são os ensinamentos que você traz ali, que você mais vê aquele cérebro estourando, né, do vendedor? Ele, caramba, é isso que faltava, assim. Cara, eu acho que lá a gente, assim, acho que foram duas coisas principais, né, desses módulos. Para mim, o primeiro é onde a gente fala bastante ali sobre planejar antes de sair vendendo. Para o gestor e para o próprio vendedor. O planejamento sempre vai estar errado. Sim. Podemos partir desse princípio, né? O planejamento de venda sempre vai estar errado. O ponto é o seguinte: você tem um plano, você sabe quais são as variáveis, você sabe o que você pode executar? Legal. E aí você vai medir e acompanhar, ver se deu certo, se deu errado. Acho que esse é o primeiro ganho. E o segundo ponto que ali, cara, até a galera do próprio G4, a gente disponibilizou esse material dentro do curso, então fica a dica aí depois quem quiser assistir lá o Aceleração de Vendas, que foi uma planilha para autoavaliação de vendedores. E aí a gente levou a metodologia da Pipe Lovers, que tem 4 dimensões, 10 competências e 54 tópicos de conhecimento que um vendedor pode ou deve desenvolver, né? E nessa planilha a gente coloca qual dessas competências aqui, quais delas são importantes para você ter sucesso hoje? Quais delas são importantes para você ter sucesso no futuro? Quais delas são as prioridades para você aprender agora? Quais delas você domina? Então, para fazer uma autoavaliação do que você faz bem e do que você deveria correr atrás de conhecimento. Aí o cereja do bolo, óbvio, é que a gente tem conteúdo para tudo isso dentro da Pipe Lovers, né? Mas acho que, cara, assim, as pessoas falam, cara, eu não sabia que eu poderia olhar o meu nível de conhecimento sobre vendas em 54 dimensões diferentes. Muita coisa. Então, ou seja, ninguém sabe tudo. Cara, eu não sei tudo. Né? As pessoas me perguntam coisas, eu falo, cara, eu não sei, mas... Por exemplo, outro dia veio alguém e... eu compro imóvel lá no G4. Eu compro imóvel de leilão. Como é que eu faço para encontrar potenciais compradores para esse imóvel? Porra, você conhece esse mercado. Tem muita pouca informação nesse caso, né? Falei, eu não sei, eu não sou especialista no mercado imobiliário, mas a primeira coisa que eu faria é descobrir quem morava lá antes, porque alguém que foi morar lá antes, provavelmente é um perfil de cliente ideal. Aí eu vou descobrir, esse cara tinha cachorro, gato, papagaio, 2 filhos, 3 filhos, era idoso, era novo, quantos anos tinha, onde trabalhava. E aí você vê isso, você tenta prospectar pessoas que sejam parecidas. Mas isso é meio que a lógica, né? As pessoas, porra... não tinha parado pra pensar nisso. Mas é uma baita ideia. Aí a mulher falou, vamos descobrir isso aqui dos trocentos imóveis que a gente comprou através de leilão. Então, mas isso vem com a troca, né? Vem com a experiência. Então, eu acredito muito que você compartilhar a experiência e trocar as dores com outras pessoas é um baita ativo e a internet está aí disponível para isso, né? Então, por isso que eu acredito que, cara, aprender em comunidade é a nova forma de aprender, né? O conceito de lifelong learning. Você está todo dia aprendendo, todo dia você está aprendendo uma coisa nova. Espero que quem estiver assistindo o podcast com a gente aprendeu alguma coisa também. Tá aproveitando só para fechar, sobre a Pipe Lovers, já que você falou, né, sobre como aprender em comunidade, como é que é essa jornada do cliente? Então, ele conhece, ele entra, como que ele treina o time dele lá dentro? O que vocês fazem efetivamente com o time? Legal. Acho que, cara, primeiro que da nossa jornada... Hoje, se a gente olhar para qualquer comunidade, né? E aí eu falo de comunidades, se você olhar, cara,
igreja é uma comunidade, partido político é comunidade, torcida de futebol é comunidade, né? Tudo gira ao redor de rituais, símbolos, né? E recorrência, né? Então a gente dentro da comunidade, a nossa jornada, tudo começa, cara, normalmente as pessoas são impactadas por algum conteúdo meu, como esse podcast, né? Acabam chegando até o nosso site, têm um contato com o nosso time para entender de fato como que a coisa funciona. Na prática, o que a gente faz? A gente faz conversas individuais com os líderes de vendas dessas empresas para entender qual que é a prioridade, o que essa empresa busca em termos de, cara, qual é o seu problema de vendas? E como a gente tem tanto conteúdo, a gente tem mais de 400 horas de aulas gravadas ali, a gente monta trilhas padrão para a empresa como, cara, essa aqui é a trilha default para os executivos de vendas, para os pré-vendedores, para os gestores, para que as pessoas possam consumir, mas depois a gente faz conversas individuais com cada vendedor para entender se essa pessoa tem alguma necessidade específica que a gente tenha conteúdos que pode ajudar. Né? Então, além dessa trilha padrão que a empresa recebe, baseado nos nossos conteúdos, a gente indica conteúdos individuais para os vendedores, afinal, o vendedor A tem problemas diferentes do B, e no final eles entram na nossa trilha de ter aulas ao vivo toda semana e estão dentro dos grupos de benchmark funcional. E o que a gente recomenda para as pessoas é, cara, quando você está com um problema, com uma dor, entra no grupo, se apresenta e fala, cara, alguém já viveu alguma coisa parecida? E é muito louco, né? Porque a gente tem 4 grupos lá, né? Então, pré-vendas, vendedores, gestores e canais. E no começo eu ficava meio maluco. Cara, preciso responder todo mundo. Hoje, cara, o grupo gira sozinho, porque tem mais de 1.500 pessoas que estão ali todo dia conduzindo. E aí, o último ponto, que para mim é a cereja do bolo, e eu vejo que vocês fazem já isso na Midra, que é um negócio que é o que muda a régua, os gestores da empresa reunirem os seus vendedores uma vez por semana, que seja meia hora. Falar, pessoal, do que a gente viu de conteúdo lá na Pipe Lovers essa semana, o que a gente pode aplicar aqui? E a gente faz esse trabalho muito forte com os gestores de terem esse comportamento. Por quê? É isso que move o ponteiro. Quem muda o ponteiro de uma empresa não sou eu, a Pipe Lovers, não é o G4. É o gestor que está lá e quer mudar o comportamento do time dele. Então a gente está lá provendo o conhecimento, provendo a ferramenta para que as coisas mudem e tá dando certo. Cara, muito bom, muito legal. E é legal porque assim, eu me vejo como um exemplo, né? Como empreendedor. Se eu não tivesse nada hoje, treinamento, nada, mesmo como as empresas que você aplicou, a Pipe Lovers resolveria tudo de uma vez, porque eu não ia ter tempo pra fazer tudo isso realmente. E, cara, eu sei que o pessoal talvez tá assistindo, tá achando que é absurdo o valor e não é. A gente, né, conversou com o Gabriel e tudo, cara, super competitivo, não, sinceramente. Cara, a nossa proposta de valor é definitivamente a seguinte, cara. Se o cliente falar que não quer comprar por dinheiro, pede o Pix dele, que eu faço o Pix que ele deve estar fazendo necessidade, cara. Se o cara falar assim, não, eu não tenho orçamento, não, manda o Pix aqui, cara. Você tá passando necessidade. Tá no mercado errado, não é possível, né? Hugo, pra gente fechar, primeiro eu vou te agradecer, cara, foi muito bom, tinha que ter mais 3 horas aqui pra gente falar. Eu vou ouvir de novo, porque eu tava vontade de anotar um monte de coisa. Mas queria que você deixasse uma mensagem final para esses empreendedores, para essa galera do mercado imobiliário, né? Sobre o que você acredita que deveria ser feito agora, né? Acho que um primeiro passo também. E sua rede social e tudo. Boa, vamos lá. Eu posto bastante conteúdo no LinkedIn e também agora no Instagram. Meu Instagram é @gupagoto. Acho que a mensagem principal é que o sucesso vem da consistência. Sucesso em vendas é resultado de evolução diária. Você precisa ter as suas fontes seguras para consumir conteúdo, ter as portas com quem você vai trocar, aprender com mentores mais experientes, compartilhar a sua experiência. Não adianta só você querer chupar conteúdo, né? Eu vejo muita gente que entra, às vezes, em grupo de WhatsApp, né? Que é só ficar chupinhando. Cara, você tem que ir lá entregar um pouco do seu conhecimento e se conectar com pessoas. O conhecimento é muito mais prático do que teórico. Né? Então é isso que a gente acredita muito na Pipe Lovers. Eu gosto muito de vir para podcasts para compartilhar minha experiência e também aprender com outras pessoas. Então, cara, isso é muito que eu acredito. E acho que o principal, cara, é dar muito parabéns porque vocês estão fazendo na Midra. É realmente impressionante, cara. Eu conheço muitas empresas e o case de vendas que vocês estão construindo ali, cara, é muito legal. Parabéns aí por tudo que vocês estão fazendo. É porque a gente aprende com gente boa. Por isso a gente consegue. Obrigado, irmão. Obrigado demais. Tô feliz mesmo. Pô, ficaria horas conversando com você aqui fácil. Cara, pra você que assistiu aqui no nosso podcast, não deixe de seguir o @Midra_, que é no Instagram, o MidraCast no YouTube, Spotify, vai estar em todas as plataformas, a gente vai divulgar pra vocês. Meu Instagram é @Gustavo Neri Rocha. E, de novo, obrigado pela aula. Acho que vocês estão fazendo pelo mercado corporativo é muito forte. Eu sei que
tem um objetivo pessoal, mas acho que tem um propósito muito forte Claro. aí, porque eu falo que o acesso ao G4, o acesso à sua mentoria, tudo isso mudou completamente a história da Midra. Que bom. E o acesso a Pipe Lovers eu tenho certeza absoluta que vai levar a gente para outro nível. Então é legal que o que você tá fazendo tem propósito, tem valor. Além de gente vai deixar muito milionário também, né? E fazer um IPO. Cara, o dinheiro é consequência, cara. Esse é um negócio que a gente acabou não falando, mas, cara, eu nunca trabalhei pelo dinheiro, cara. O dinheiro, cara, eu tive a sorte de ser muito privilegiado dentro dessa jornada. Obviamente, quero dinheiro, gosto de dinheiro, mas, cara, se você colocar o dinheiro em primeiro lugar, você vai capotar, cara. É verdade. Você tem que pensar em como se constrói um negócio sólido para você como ser humano, para você como profissional e para sua empresa se você estiver construindo um negócio. Pensa, eu acho a coisa mais maluca pra gente fechar aqui, o cara que abre a quadra de beach tênis, bicho. Esse cara é um herói. Porque assim, a parada do beach tênis vai acabar, velho. O que você vai fazer ali? Vai montar um castelinho de areia? Eu não consigo pensar o cara que abre uma quadra de beach tênis. E, cara, vai passar, não dá pra você montar o seu negócio em cima de um castelo de areia. É verdade, cara. Fica mais uma mensagem. E não é conversa que o Gustavo falou, não, velho. É verdade. Se você não abrir com a cabeça correta, o negócio não vai pra frente. Meu irmão, Muito bom. obrigado demais. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Você tá